E aí, meus amores, eu sou a professora Raquel Garcês e hoje eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre potenciação. Venham comigo. Primeiro de tudo, a potenciação ela é uma multiplicação de fatores iguais. Ou seja, a potência ela é escrita dessa forma. Tem um númerozinho aqui embaixo, que a gente chama de base, ok? E tem um númerozinho que a gente chama que está elevado, que é esse nzinho aqui, que nós chamamos de expoente. Ok? E aí, o que a potência diz? Como a gente resolve? A gente pega a base e multiplica por ela mesma n vezes. Ou seja, esse expoentezinho é o que indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma, beleza? Então, aqui, a elevado a n, eu pego a e multiplico por a n vezes, ok? Aqui eu trouxe algumas propriedades, depois vou trazer mais exemplos para vocês fixarem bem, ok? Então, vamos lá. Aqui nas propriedades, eu escolhi algumas principais aqui. Então, por exemplo, nós temos 3 ao quadrado, né? Como a gente lê essa potência? Pode ler 3 elevado a 2, mas geralmente quando é elevado a 2, a gente fala ao quadrado. Elevado a 3, a gente fala ao cubo. E 4, 5, 6 é só ler normal. Elevado a 4 ou elevado à quarta potência, elevado a 5, elevado à quinta potência. Tem essas formas de leitura das potências, ok? Então, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. Como ficaria? 3 ao quadrado é o mesmo que pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, porque o expoente é 2, então fica 3 vezes 3. Isso é o 3 ao quadrado. Vezes 3 à quarta é o mesmo que pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então, ficaria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ok? Isso aqui é 3 à quarta. Então, no final de tudo, o que nós tivemos aqui? 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tivemos 3 elevado a 6. Ou seja, o que a gente pode reparar aqui? O que aconteceu aqui nesse caso? Quando as bases são iguais, olha o que acontece. A base ficou a mesma, repetiu a base. E o que aconteceu com o expoente? A gente somou. O 2 mais 4 deu 6. Ok? Então, temos a primeira propriedade. Vou generalizar e colocar com letras, mas serve para os números que vocês quiserem. Então, por exemplo, a elevado a um expoentezinho m, por exemplo, vezes a, base igual, elevado a n, isso vai ser igual a elevado a m mais n. Ou seja, multiplicação de potências que têm a mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, tá? Para vocês não terem que ficar fazendo isso toda vez, né? Colocar várias multiplicações e no final chegar na potência, numa única potência, já pode colocar direto. Depois que você aprender essa dica, já pode colocar direto para facilitar a sua vida. Vamos ver aqui o exemplo de baixo, uma outra propriedade. Nós temos 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 5. Como ficaria? 5 elevado a 7 é 5 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Então, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 5 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Dividido por 5 elevado a 5. Então, vai ser 5 vezes 5, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aqui a gente pode cancelar, certo? Posso cancelar esse 5 com esse 5. Esse 5 com esse. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. O que sobrou aqui? Sobrou 5 ao quadrado, né? 5 vezes 5 é o mesmo que 5 ao quadrado. 5 elevado a 2. Então, temos outra propriedade aqui. O que aconteceu? Quando multiplicou, a gente somou os expoentes, certo? Agora que dividiu, o que aconteceu com os expoentes? A base permaneceu a mesma e o expoente 7 dividido por 5, a gente subtraiu. 7 menos 5 ficou 2. Então, a gente tem a outra propriedade. Vou também generalizar com letras. Então, vai ficar a elevado a m dividido por a elevado a n, isso vai ser igual a elevado a m menos n. Certo? Então, depois dessa dica, já pode ir direto.
Então, se a gente tiver divisão de potências que têm a mesma base, base A, repete a base e subtrai os expoentes. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui nós temos 9 ao quadrado, isso tudo elevado a 3. Então, vamos lá. Se é 9 ao quadrado elevado a 3, então é o número de dentro 3 vezes. Só que o número de dentro é 9 ao quadrado. Então, ficaria 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado. Só que 9 ao quadrado não é 9 vezes 9? Então, ficaria 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, repete o vezes, 9 vezes 9 de novo. Deixa eu ajeitar. 9 vezes 9. Isso vai dar 9 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 9 elevado a 6. Beleza? Ou seja, o que aconteceu aqui com os expoentes? Eu tinha 9 ao quadrado, isso tudo elevado a 3. É o que a gente chama de potência, quando são duas potênciazinhas. O que aconteceu com os expoentes? Multiplicou. 2 vezes 3 deu 6. Então, generalizando, se a gente tem, por exemplo, A elevado a M, isso tudo elevado a N, isso vai ser igual a elevado a M vezes N. Então, se for potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Beleza? Aqui um outro caso também que vira e mexe aparece aí para vocês, que é quando o expoente é negativo. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 4, o que acontece? Se o expoente for negativo, para a gente transformar para um expoente positivo e aí resolver normal, a gente precisa inverter a base. Aqui, no caso, a base é 2. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1, certo? Se não tem nada embaixo, é sobre 1. 2 sobre 1, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2, tá? Troca o numerador com o denominador. Então, isso é como se fosse 1 sobre 2. E aí, como o expoente era negativo e eu inverti a base, agora o expoente fica positivo. 1 sobre 2 elevado a 4. E aí, 1 sobre 2 elevado a 4 é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, né? Sobre 2 vezes ele mesmo, 4 vezes. Que é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 1 sobre 16. Em cima fica 1, porque 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 vezes 1, a quantidade de vezes que for, vai ser sempre 1 no final. Ok? Agora, outra coisa importante aqui também que a gente pode perceber é quando tem uma fração com uma potência, né, uma fração como base, o expoente ele vai tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, é como se fosse 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4, certo? Porque o 1 ele vai multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Acabou sendo 1 aqui, né? Mas se fosse outro número, ia ser elevado. E 2 multiplicou por ele mesmo 4 vezes também. Então, o expoente tanto vai para o numerador quanto para o denominador, beleza? Mas aqui, focando no negativo, a gente tem o seguinte. Se a gente tiver A elevado a menos M, isso vai ser igual a 1 sobre A elevado a M, beleza? Aqui a gente acabou vendo outra propriedade junto, ok? Vou apagar aqui o quadro, vou deixar sozinho para vocês tirarem o print e já volto com mais exemplos para vocês ficarem craques em potência, tá bem? Oi, pessoal, vou apagar aqui o quadro, colocar mais exemplos rapidinho para vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui eu trouxe vários exemplos, tá? Para vocês ficarem craques. Então, vamos começar aqui pelo primeiro. 7 elevado a 1 é o quê? É o 7 multiplicado por ele mesmo uma vez. Então, resulta no próprio 7. Né? Se fosse 2, seria 7 vezes 7. Como é só 1, fica o próprio 7. Então, aqui temos outra diquinha. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Então, 7 elevado a 1 é 7. Se fosse 1 milhão elevado a 1 é igual a 1 milhão, ok? Vamos para o segundo. 6 elevado a 0. Aqui temos outra coisa também muito importante.
qualquer número elevado a zero, sem ser o próprio zero, né? Base diferente de zero elevado a zero, sempre vai dar 1. Por quê? Isso aqui também é bem importante. Vou mostrar aqui um exemplinho para vocês verem como funciona, né? Como a gente chega nesse resultado. Se eu pegar, por exemplo, 6 elevado a zero, eu posso escrever como 6 elevado a 1 menos 1, certo? Porque 1 menos 1 é 0. Então, a mesma coisa. 6 elevado a 1 menos 1, eu posso escrever como 6 elevado a 1 sobre 6 elevado a 1. Beleza? Porque divisão de potências de mesma base, a gente repete a base, que é o 6, e subtrai os expoentes. Aqui, no caso, 1 tirou 1, ok? Só que quando a gente tem uma fração em que o numerador e o denominador são iguais, o resultado é 1, certo? A gente consegue cancelar. Por exemplo, se eu tenho 10 dividido por 10, vai dar 1. Se eu tenho 10 balas para dar para 10 pessoas, vai ficar 1 para cada um. Então, qualquer número, né? Aqui eu peguei o 6 como exemplo, mas se vocês pegassem qualquer número, daria. Se pegasse 150 elevado a zero, também vai dar 1, porque a gente pode usar a mesma propriedade, a gente pode fazer a mesma coisa, ok? Usando aquelas propriedades que eu tinha mostrado anteriormente. Então, qualquer número elevado a zero é 1. Exceto zero, né? Porque a gente não tem divisão por zero. Mas, geralmente, não aparece nas questões o zero. Aqui, nesse exemplo que eu dei, qualquer um elevado a zero vai dar 1. Então, mesmo que o número seja irracional, aqui tem uma raiz quadrada, mas está elevado a zero. Confia que vai dar 1 também. A gente pode fazer isso para qualquer coisa, exceto a base zero. Próximo, menos 3 ao quadrado. Aqui o expoente está só no 3. Conseguem perceber que o menos ele não faz parte desse expoente? É bem diferente. No próximo exemplo, eu coloquei entre parênteses. Então, aqui, o expoente está em tudo, tanto no menos quanto no 3. Aqui, o expoente está só no 3. Então, a gente vai repetir o sinal de menos. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9 aqui no caso. Ok? Então, isso aqui, né? Menos 3 ao quadrado. Que aí vai dar menos 9, ok? Aqui, menos 3 ao quadrado, agora a gente tem tudo elevado ao quadrado. Então, ficaria assim, menos 3 vezes menos 3. No final, vai ficar mais 9. Mais 3 ao quadrado, que é mais 9. Então, fica ligado que se o expoente for par, na regrinha de sinais, né, menos com menos vai dar mais. Se o expoente for par. Se o expoente for ímpar, aí o sinal permanece o mesmo, né? Porque se fosse menos 3 vezes menos 3, dá mais 9. Se multiplicasse por menos 3 de novo, o resultado ia ficar menos 27, né? Ia ficar negativo. Então, expoente par, o sinal muda. Expoente ímpar, o sinal permanece. Mas só para vocês perceberem aqui que entre parênteses é tudo que está multiplicando. Se não tiver parênteses, é só o númerozinho que está elevado, ok? Aqui, 2 ao quadrado elevado a 3. Com a propriedade que eu mostrei anteriormente, a gente vai multiplicar os expoentes. Repete a base 2 e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 vai dar 6, tá? Aí, se vocês quiserem resolver, faz 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64. E aí vocês acham 2 elevado a 6. Não vou resolver todos, tá? Só pra gente ir mais rápido, mas bora lá. Aqui é um pouquinho diferente, porque antes a gente tinha potência de potência. Uma potência, entre parênteses, outra potência do lado de fora. Aqui a gente tem 2 elevado a 2 elevado a 3. Quando acontece esse caso, a gente tem que primeiro resolver a potência de cima, como uma potência normal, aqui 2 elevado a 3. Acha o resultado disso e depois resolve a potência de baixo. Então, aqui ficaria 2 elevado. 2 elevado a 3 é 8. É 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, isso é igual a 2 elevado a 8. Ok? Passando para a próxima. 0,7 elevado a menos 1. Lembra que quando o expoente é negativo, a gente precisa inverter a base? Aqui a grande dica é passar para fração. Fica mais fácil de visualizar e de inverter a base. 0,7 são 7 décimos. Né? A gente pode escrever como 7 sobre 10. 7 sobre 10 elevado a menos 1. Para o sinal trocar, a gente vai inverter a base. Então, ao invés de ser 7 sobre 10, vai ficar 10 sobre 7. Isso é a mesma coisa aqui. 10 sobre 7 elevado a 1. Ok?
E aí é o próprio 10 sobre 7, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo que a gente já viu lá atrás. Eu já posso até escrever aqui, igual a 10 sobre 7. Beleza? Próximo. 3 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 7. Daquela propriedade, a gente nem precisa escrever mais, que eu acredito que vocês já estão sabendo. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 9 menos 7. Isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 2. 3 ao quadrado, que é 9 se vocês quiserem resolver. 4 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao cubo, né? Como é que fica? Multiplicação de potências de mesma base. Base 4, base 4. Então, a gente repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, isso vai ser igual a 4 elevado a 5. 4 elevado a quinta potência. Beleza, pessoal? Estamos quase acabando. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é, a gente tem dentro do parênteses 2 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado. Isso tudo elevado a 2. Então, o 2, ele está elevado em tudo. A gente faz uma distributiva aqui. O 2 ele vai estar elevado no 2. O 2 ele vai estar elevado no x ao cubo. O 2 ele vai estar elevado no y ao quadrado. Ok? E esse expoente, por ser potência de potência, ele vai multiplicar os expoentezinhos daqui. Só cuidado aqui, tá? Porque você pode fazer isso porque está multiplicando. Se estivesse somando 2 mais x, isso tudo ao quadrado, você não vai só distribuir o expoente, ok? Temos um outro caso, vem para um próximo vídeo, produtos notáveis. Se estiver multiplicando, já pode distribuir normal. Então, ficaria 2. Quando não tem nada aqui, nada é a mesma coisa que 1, ok? Eu posso escrever sem expoente nenhum, ou posso escrever com expoentezinho 1. Se era 1 vezes 2, vai ficar 2, vezes x ao cubo. 3 vezes 2 vai ficar x elevado a 6. Y ao quadrado, 2 vezes 2 vai ficar y elevado à quarta potência. Beleza, pessoal? E aqui a última para fechar com chave de ouro, 1 elevado a 157. Vocês vão ficar, caramba, Raquel, 157? Mas é muito fácil. Por quê? 1 elevado a qualquer número vai ser o próprio 1. Por quê? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, você nem precisa escrever 157 vezes, né? Já pode colocar direto que é 1. 1 elevado a 1 milhão vai sempre ser 1. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Compartilha com amigos que também precisam saber sobre potência. Comenta aqui se você quer ver algum outro vídeo no meu canal. E que se não é inscrito ainda, não esquece de se inscrever. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!